Olá! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como é que você tá, Dani? A gente tá bem, a gente tá bem feliz hoje, né, A gente tá, não, Giovana? a gente tá mais que gente feliz. tá A gente tá muito honrada. feliz, muito. A gente tá muito feliz, a gente tá muito honrada, né, minha amiga? Muito feliz com essa convidada especialíssima aqui hoje com a gente, para falar de um tema que talvez seja diferente, né, para muitas pessoas, que a gente vai falar de futurismo, né? Diferente e necessário, né? Afinal, extremamente necessário. Mais atual impossível, né? Mais atual que relacionamento, eu acho, né? Muito mais. Porque hoje em dia as pessoas se relacionam com ele, né? Com as ferramentas do futuro, né? Exatamente. Então... E aí, pensando nesse tema, a gente colocou o título no nosso episódio hoje de Metaverso das Emoções, conexão ou desconexão digital. E aí? Ficou bom, né? Ficou bom. Maravilhoso, Ficou tão né? chique quanto a convidada. Ficou, na altura. Vocês não imaginam quem é, gente. É muito legal, eu tô tão animada. Sabe por que eu tô animada? Não só porque ela é muito incrível. A gente tá com dos maiores nomes do futurismo no Brasil. Eu acho que é do mundo, na verdade, né? Mas ela é muito... não só inteligente, mas perspicaz. E eu quero deixar muito claro que quem tá aqui, na verdade, é um ser humano, não é uma inteligência artificial. E todas as opiniões são faladas por um ser humano, tá, gente? Porque sempre tem uns haters nada a ver que acha que as publicações dela são de inteligência artificial. Você sabia disso? Sempre tem. Deve ser um calvo, eu acho. Aliás, a página dela é incrível. Todos os vídeos são incríveis. Eu sou fã. Quem não é fã, na verdade? Então, pessoa... Começa por aí. De novo, a gente apresenta muito mal, mas essa pessoa, eu posso dizer também que é minha amiga, gente. Cara, ela é tia do meu filho. Olha só que moral que eu tenho aqui. Mas estamos aqui com Daniela Kleiman, maravilhosa, futurista. Gente, tô morrendo de rir aqui com as apresentações todas já. E já queria censurar várias partes de tudo que vocês falaram, mas tá maravilhoso. Eu sei que você queria censurar quando eu falei que é uma das maiores futuristas do mundo. Eu não ligo. Pode censurar. Minha opinião, I don't care. Tá falando, Dani. É verdade, vocês podem falar o que vocês quiserem. Gente, obrigada pelo convite. Assim, eu tô animadíssima, porque, enfim, acho que a gente vai conseguir falar sobre esse assunto, mas de uma forma leve, divertida, descontraída, enfim, no clima de vocês também. Eu não vejo outra forma, né, dá, amiga, gente, de falar aqui disso. Eu e Giovana e eu, não dá. Mas eu tenho uma pergunta. Eu quero começar com uma pergunta. Dani, você é futurista, né? A gente vai entrar depois pra explicar, pra ela explicar. Óbvio. Porque geralmente as pessoas... você é futurista? Então me fala o número da Mega Sena. Acha que ela trabalha com uma bola de cristal, A primeira vez que eu soube que ela é futurista foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas, Dani, explica um pouquinho, né? Você é futurista, você é CEO da Future, né? Que faz consultoria, né? Para empresas e tudo isso. Mas explica um pouquinho. O nosso público é um público que gosta de psicologia. Boa. Então, a gente está trazendo tecnologia para um público que não entende exatamente. Eu acho que você já deve ter ouvido de muitas pessoas o que você faz, o que quer dizer isso, né? Eu acho que talvez seja a primeira pergunta, né, Dani? Né? Explica um pouquinho pra gente, Dan. Lógico, é sempre a primeira pergunta e demorou muito meus pais entenderem também, então faz sentido total. Mas eu acho que, ao contrário, talvez, do que a gente pense, duas coisas ao contrário. Primeiro, eu não sei os números, né, infelizmente, da loteria. Se eu soubesse, gente, vamos ser bem sinceros. Eu já tinha ganhado várias vezes, eu já estava com a minha casa nas Maldivas, eu moraria lá, eu não estaria aqui, a gente poderia gravar remoto, se quisesse. Mas, né, é isso, eu falo isso sempre nas palestras também. Eu falo, não estaria aqui, gente, eu amo vocês, mas, né, se eu soubesse, não é isso que eu estaria fazendo. E eu acho que a outra coisa é que ele é desconectado do ser humano, né? Assim, é como se fosse uma coisa mais tecnologia, né? Mas, enfim, só para explicar de uma forma bem simples e rápida o que eu faço, o que a gente faz é estudar dois tipos de futuro diferentes. Então, o primeiro deles é um futuro que a gente chama de futuro a curto prazo, que é 0 a 5 anos. Então, 0 a 5 é curto pra gente. E ele é totalmente baseado no comportamento das pessoas. Então, tá
tudo aí em cima de comportamentos, né? Então, a gente estuda muito, a gente aplica muitas metodologias de sociologia, eu mesma me fiz uma pós-graduação em psicanálise para a gente poder, né, obviamente, tentar entender mais esse lugar. Mas a gente usa ferramentas também de foresight, que é enxergar para frente, né? Foresight se traduz dessa forma. Algumas ferramentas para a gente entender o comportamento das pessoas. Então, a gente vai literalmente sair na rua e conversa com elas, entende sobre o que elas estão vivendo, como elas estão comendo, meio, né, a la Globo Repórter, qual que come, como você consome, Como quais são os vivem. medos, como vivem e o que fazem. E isso nos ajuda muito a levar isso para as empresas, inovação a curto prazo mesmo, né? Então, criar novos produtos, novos serviços, criar uma jornada de consumidor, mexer em marca, né? Mexer em publicidade, enfim. Então, isso ajuda bastante quando a gente entende o que já está mudando. A gente chama de comportamentos emergentes. Então, tá É o vindo... que as Aham. empresas acabam fazendo com as pesquisas, fazendo essas... Existem tipos diferentes de pesquisa. Quando você faz uma pesquisa quantitativa, normalmente, ela é um retrato do hoje. Oi, tudo bem? O que você mais gosta? Qual a sua marca favorita de sabão em pó? Qual o seu refrigerante favorito? Ou qual é as últimas 3 marcas que você lembra de tal coisa? Ou Uhum, você pratica esporte quantas vezes por semana? Isso ele não te dá o futuro. É um tipo de pesquisa que te dá o presente. uhum. Então, a gente não faz esse tipo de pesquisa. A gente faz, geralmente, pesquisas qualitativas, que é um bate-papo, literalmente, com algumas ferramentas diferentes. Por isso que a gente... E com um público diferente. Então, a gente geralmente pega o que a gente chama de consumidores betas, que são aquelas pessoas que são aficionadas por um certo nicho, um certo mercado, um certo assunto. Você é uma betíssima, mega blaster em Disney, em personagens, em Ai, eu sou heróis, e beta. etc. por Eu queria exemplo. ser alfa. Ah. Alpha é quem cria. Então, se você trabalhasse na Hum. Disney, ou se você fosse uma desenhista que criou este personagem, aí você é um alfa. A gente, às vezes, conversa com alfa também, que são especialistas. Vocês são alfas em psicanálise, em psicologia, né? Aí, quem é entusiasta, quem gosta muito, maquiagem, sei lá o que... Você é um beta em maquiagem. Todo mundo é beta em alguma coisa, mas quase ninguém é beta em tudo. Quer dizer, acho que ninguém é Muito beta em legal, tudo. uma informação Sim, muito legal. muito. Então a gente sempre procura esse tipo de pessoas pra conversar, porque elas manjam muito daquele assunto. Como elas amam aquele assunto, cara, elas são muito mais conectadas com o que vai vir. Quais são os lançamentos que vão ter, quais são as novas coisas que vão aparecer. Elas têm conhecimento e profundidade. Então a gente sempre conversa com esse tipo de pessoas em cada mercado diferente, né? Em cada assunto diferente. Então é difícil achar, geralmente a gente fala que é 1 em cada 10, mais ou menos, para cada assunto. Uma vez a gente fez um projeto que era beta em água. Foi assim, a gente falou, nossa, a gente vai achar nunca. O que é ser um beta em água? E as pessoas são Agora eu quero a saber. minha As pergunta, O que pessoas é se ser um beta beta em as pessoas água? É ser o Aquaman. freak. aí é... Quase, poderia ser. O Aquaman com certeza é um beta em água. Dani, essa Gente, sou era umas- eu. Perfeito. Mas é isso, é isso. Eram umas pessoas freak em água, gente. Eles sabiam assim, o pH, sabia todas as marcas, sabia a Gente. acidez, a composição de cada uma delas. Tomava 5 litros por dia. Tinha 20 garrafinhas diferentes. Era uma loucura, assim. Então, O que muitos fazem com vinho, as pessoas Sim, faziam com água. claro, Então, tem vinho também. fazer a degustação. Tem de Degustação tudo. de Mas a gente achou que ia água. ser difícil e foi depois super fácil. Então, assim, é com essas pessoas que a gente conversa, porque eles têm muito mais informação do que vai vir e do que vai durar mais tempo. Então, quando a gente fala de futuro, é importante uma informação que perdure, né? Não é uma coisa que hoje eu faço isso. Então, aqui nesse futuro próximo, o que a gente faz é olhar comportamentos emergentes. Isso serve para qualquer coisa, teste de produto, né? Durante muitos anos, enfim, trabalhei, por exemplo, testando melissa. A gente pegava os modelos que iam lançar, colocava um grupo de meliceiras, betas em melissa, beta em moda, né? Beta em sapato, enfim. Testava os modelos com Beta em elas. chulé. Chulé, Melissa da chulé. Porque o cheirinho Acordo de dura alguns confidencialidade. dias. Depois o cheiro não fica mais. Contratos de confidencialidade me impedem de responder. Ok. Mas, enfim, tem de tudo, né? Então, a gente fazia isso justamente para saber quais lançar, como mexer em cada produto, como mexer no design. Por exemplo, carro, a gente fez Fiat durante muitos anos, 3 anos antes para o mercado, testava modelos, tecnologias, concorrência e tudo mais. Então, assim, esse é o futuro próximo. Então, ele Tá. serve muito para coisas que vão para o mercado, né? E, obviamente, serve para nossa vida pessoal. Filhos, educação, enfim. Não tem como separar tudo isso, né? O que eu vou estudar, como eu vou comprar, o que eu vou morar. Decisões de vida, né? Se eu compro, se eu alugo, se eu, enfim, vendo. Então, tudo isso, obviamente, tá meio por ali também. A gente acaba aprendendo muito, né? Tinha uma menina que trabalhava comigo, uma assistente minha.
ela mergulhava tanto em cada projeto desse, por exemplo, sei lá, a gente fazia projeto de whisky, por exemplo. A mina saía comprando todas as marcas e virava bebedora de whisky. Ela assim, tava virava no AA no É, final do tava projeto, lá, né? Mas qualquer projeto que a gente fazia, ela virava alguma coisa. Então, assim, projeto de banco, virava freak da economia, da finanças, de guardar dinheiro, de entender tudo. Mudava pro banco que a gente estava estudando, enfim, ela entrava tanto no rolê, assim, começava a entender tanto mais daquele assunto que ela mudava os comportamentos dela, era bem interessante. É bem camaleônica, né? Ela foi um dos primeiros casos de DDA que eu vi, eu lembro. Ela tinha que tomar Ritalina todo dia pra trabalhar, assim, era muito interessante. Eu sabia quando ela tomava, quando não tomava. Era bem... Mas nunca tinha visto isso antes. Vocês podiam ter feito um trabalho para a Ritalina, Poderia, inclusive. seria ter sido interessante. Ia ter sido ótimo. Mas enfim, isso vale pra qualquer mercado, né? Dá pra gente fazer isso com tudo. E esse é o primeiro. Então, primeiro ladinho do que a gente faz. Tá. E aí tem o outro lado, que é aí sim que a gente entra num futuro mais a longo prazo, que a gente fala que é mais ou menos de 5 a 50, obviamente é um mais ou menos, né? Porque, enfim, o futuro não existe, né, gente? Então a missão é criá-lo de uma forma positiva. Mas enfim, então ele é 5 a 50 e aí ele é totalmente baseado em tecnologias. Então o que a gente faz é entender quais tecnologias existem hoje, como elas devem evoluir, quais novas tecnologias devem surgir e como as tecnologias vão influenciar no comportamento das pessoas, que é absurdo, né? Muito. Eu digo que a que mais mexeu no nosso comportamento, a gente pode falar disso que eu acho legal, é as redes sociais, talvez seja a tecnologia que mais mudou tudo nas últimas décadas, a gente não tem nem noção, assim, né? Literalmente o que ela está afetando. E a gente mexe também como a tecnologia vai mexer nos mercados, né? Então, quando eu falo mercado, é tipo produtos, né? Tudo que a gente tem por aí. Então, o que a gente faz na Future Future é juntar esses dois tipos de futuro. Eu acho que não dá mais para olhar só para pessoas, nem só para tecnologia. Acho que a gente tem que olhar para os dois e as consequências, o impacto, tudo isso. Isso é olhar futuro, né? Uma coisa tem... Impacto é olhar futuro. A gente até hoje não olhava muito impacto. A gente faz dinheiro, faz tudo, mas não foi a consequência, né? Então, olhar para frente é importante. E aí é exatamente isso, a gente ajuda as empresas a entender tudo que vai mudar no mundo do lado de fora e como vai impactar o mercado delas, e aí a gente vai tangibilizando as respostas de acordo com o briefing de cada uma delas. Aí os briefings são diversos, os pedidos delas são diversos, briefing é um pedido. E são bons briefings, porque tem briefing, eu trabalhei em comunicação um tempo, e tinha uns briefings que a gente tinha que psicografar, assim. Como é que são os briefings que você recebe, assim? Eles sabem o que pedir? Eu acho que essa área é bem, entre aspas, recente no Brasil, assim, até a pandemia era mãe de Ná total, minha profissão, assim, era bem difícil. Polvo Pou. Polvo Pou, eu lembro do Polvo Pou na Copa, adorava. Isso. Depois da pandemia, a galera falou, nossa, a gente tem que olhar pro futuro, porque a gente não tinha um plano A, um plano B, um plano C, porque é isso, todo mundo faz um planejamento só, né? Fazer um planejamento e de curto prazo não adianta nada mais, né? Que você tá lá tudo planejado, vem por uma coisa que você não tá olhando, a pandemia, por exemplo, todo mundo travou, o mundo travou, a gente já sabia que muitas coisas poderiam acontecer. Há 15 anos a gente já fala de trabalho remoto, educação remota, enfim. Só que ninguém queria mudar, ninguém queria escutar. Então, o que o pessoal entendeu depois da pandemia é que, putz, eu preciso ter plano A, plano B, plano C. O que significa? Significa que a gente olha cenários possíveis, possibilidades do que pode acontecer no futuro. Então, eu já sei que pode acontecer uma coisa, já sei que pode acontecer outra, já sei que pode acontecer uma outra. Enfim, se abre uma infinidade de possibilidades de cenários futuros para cada mercado, para cada produto, para cada universo que a gente está pensando, ou para cada nicho de assunto, educação, né? Então, possibilidades infinitas, por exemplo. E aí eu já sei quais são essas possibilidades e já estou preparado para elas. Então, em caso aconteça tal coisa, em caso tal candidato ganhe. Até porque essa previsibilidade causa todo esse processo de segurança e tudo mais. Né? Então agora, depois da pandemia, que todo mundo ficou bem assustado, aí agora eles se abriram e aí os briefings, eles vêm mais ou menos porque acho que as pessoas não entendem muito exatamente o que vai ser entregue. A minha dúvida é essa, exato, né? Porque que eu vou... Você tem um trabalho que é incrível. Quando você explica, a gente olha e fala assim, todo mundo tinha que ter você na empresa, porque é um trabalho maravilhoso, muito importante. Todo mundo me contrata. Contratem, por favor, contratem, porque, gente, é a solução você para qualquer contexto, né, gente? Mas você um profissional que trabalha e tem essa dedicação para enxergar mais para frente, essa preocupação. Independentemente dessa área, né? Exato, é muito importante, né? Mas eu não sei o que te pedir. Exato. Né? As empresas, elas têm uma noção, mas o que a gente faz, a gente ajuda a resolver o briefing também, né? Então, a gente ajuda a falar, olha, isso aqui é uma coisa que vai vir, a gente consegue ajudar, por exemplo, a gente trabalha X pilares na nossa empresa aqui, por exemplo. Um deles que veio muito bem. A gente trabalha X pilares na nossa empresa de comunicação, de frentes com o consumidor. Eu queria saber o que tem que fazer em cada um deles em 5 anos, 10 e 20 anos, por exemplo.
Então, esse é bem interessante, né? Então, a gente fala assim, ó, daqui a 5 anos, sei lá, festivais é um pilar seu. O que vai acontecer com os festivais? Quais as tendências de ter festivais? Em 5, em 10, em 20 anos, por exemplo. E, obviamente, que para eu chegar em festivais, eu já estou estudando o que vai acontecer com a sociedade, o que vai acontecer com as tecnologias, o que vai acontecer com o mundo. Então, você começa bem aberto, é um funilzão sempre, né? Você começa sempre bem aberto. E aí você vai trazendo cenários do mundo, depois você vai trazendo cenários do universo dele, depois você vai trazendo o que se traz de mudança, depois você vai fechando. Fala, legal, festivais. Então, por que isso nos próximos 5? Por que tal coisa nos próximos 10? Por que tal coisa nos próximos 20? Esse é um exemplo. E aí a gente vai navegando, né? Eu quero criar inovações, eu sou uma fábrica multinacional, eu tenho uma linha de personal care. Então, eu queria saber o que vai ser do personal care daqui para frente. O que é personal care, né? Então, a gente começa ali a encontrar o que as pessoas estão considerando, qual o mercado que a gente está, o que vai ser personal care hoje, como vai ser essa evolução, como as pessoas vão mudar isso. Até porque tem esse nicho Quais são das os novas profissões também, né, Claro. Dani? Não, Muito, aí né? aí é pro futuro de tudo, né? Falar, Tudo, você fala, tudo. sei lá, de qualquer coisa, gente. Para cada cliente que a gente pega, é Sim. futuro de uma coisa diferente, né? É interessante isso, né? Para a gente pensar que quando a gente pensa em linha do tempo, né, da humanidade, os avanços que aconteceram em muito pouco tempo são agora. Se a gente Sim. pensar no que mudou de um ano para agora, Isso. em linha do tempo, a gente não conseguiu em séculos. Sim. Né? Então, as mudanças Isso. agora, elas estão muito rápidas. Isso interfere, Dani, no seu trabalho? A velocidade que as coisas estão acontecendo? Muito, gente, porque é muito difícil você estar atualizado. Até para mim é difícil estar atualizado. Porque, enfim, eu basicamente uso as redes sociais e uso tudo. Eu tô me informando o tempo inteiro, não tem como não, né? Gente, ela viaja o tempo inteiro. Eu preciso trazer Gente, isso. olha. É assim, pensa num sonho de vida. Tá, o meu filho é meu sonho, tá? A gente entende bem. Eu adoro, mas é impossível fazer isso com uma criança de 2 anos e meio, sabe? Somos gente, mamães. sabemos. Ela tá, a cada, 3 meses, ela mora na Islândia. Depois ela mora no Japão. E ela vai... É uma nômade digital. Olha, eu não chamaria de nômade digital, porque a gente tem. Minha base é São Paulo, a gente trabalha. Ó, minha base, Sim, São Paulo, minha eu queria base. muito ter uma base, sabe? Gostei dessa frase futurista. Minha base, Minha base é São São Paulo, né? Seu hub. O seu hub é São Paulo, mas... E eu fico bastante, eu fico bastante tempo aqui, obviamente tá tudo aqui, a empresa tá aqui, né? Ou seja, as pessoas que trabalham, a maioria dos clientes também é do Brasil, a gente tem clientes fora, mas a maioria é daqui também. Mas o que eu tento fazer sempre é escolher alguns lugares que eu acho que são os que vão explodir próximos, ou seja, que vão ser os mais interessantes, que vão trazer coisas novas, interessantes, e passar um tempo vivendo, né? E não turistando. Então, acho que agora foi o que eu fiquei mais tempo, a gente ficou 5 meses na China, né? Então, a gente fez a China inteira. Eu falei, se eu for pra China... Porque eu acho que, né, agora vai ser o ano da China, todo mundo vai ter olhos pra China, inclusive o nosso centro de poder global, essa é uma das grandes mudanças que a gente tem, sempre foi Estados Unidos, né? Essa coisa, Estados Unidos centrista. Gostei que sempre foi, né? Você Né? já trouxe a a conjugação ali, né? E aí a gente ia começar a ver migrações, assim, a gente ia começar a ver um mundo mudando para um pouco do lado de lá, e acho que a gente já vê indícios disso, né? Quando a gente vê, por exemplo, um labubu explodir, não é pelo labubu, né? Obviamente não é por um bichinho peludo que nem sabemos o que é. É um soft power que está vindo, é você desejar algo da China pela primeira vez, né? Imagina que antes a China só era conhecida como uma fábrica do mundo, zero desejo, Sim. coisa de baixa qualidade, que quebravam rápido. E, de repente, agora todo mundo olha para ela e fala, puta, que coisa legal, eu quero isso, né? Então, você está desejando, você está chamando ela para entrar. Mesma coisa com os carros elétricos todos que estão vindo. Mesma coisa com cadeias de café e marcas chinesas. Você está desejando marcas chinesas. A gente nunca nem ouviu falar desse conceito marca chinesa, né? Exato, era made muito, in China somente, né? Mas eles são mão de obra barata. Isso, agora a gente fala de created in China, né? Então, do made in China para create in China, que é uma mudança enorme. Exato. Então, a gente vai vendo essa mudança toda desse centro de poder global. Então, é isso. Eu acabo escolhendo alguns lugares que eu acho que vão ser bem interessantes e bem importantes daqui para frente. Depois, a gente ficou um mês na Dinamarca também, que acabou de ganhar como Most Livable City in the World, né? Então, tipo, a cidade de Copenhagen, que é a capital, ganhou a cidade mais vivível, não existe essa palavra em português, mais vivível do mundo. E também a gente foi tentar entender por quê, quais são essas características que faz dela ser um lugar interessante. E aí, viver mesmo, ou seja... Você sai do achismo do estudo teórico, você tá né? lá vivendo, Para mim é né? importante ver cases, é importante ir no supermercado, fazer minhas compras, saber quantas coisas custam, saber que é mais barato fazer supermercado na Finlândia do que em São Paulo, por exemplo, né? Então, você fica chocado com coisas assim, e aí você vai na China e vê que as lojas de luxo são todas vazias, então aquele mito todo daquelas compras absurdas. Então, é viver, é pegar um apartamento, transporte público, e geralmente eu tento fazer meio que
país todo, assim, pra poder também ver as diferenças, porque muitas vezes a gente fala de uma única Claro, cidade. a regionalidade, É. né? Você fala, fui pra China, é incrível, mas vai lá ver o interior da China. A China é a incrível. Pra onde China você foi? Na foi Disney um Xangai. Isso. Fui pra tudo. Fui pra cidade de 1.000 habitantes na China. Já ouviu falar? Não existe, que a maioria é milhões e milhões, então também fui. Então, fui pro interior da China. Então, a gente pode falar sobre isso, né? Então, mas isso pra mim é material, por isso que eu falo, né? Sempre material. Falar, vamos num show, eu falo, vou no show, mas literalmente, um olho tá no palco e o outro tá no gato aqui, que é olhar as pessoas, olhar o tipo de público, olhar o que as pessoas estão fazendo, olhar a roupa que elas estão usando, o tipo de sapato que elas estão usando, elas estão fumando, não estão fumando o quê? Tem celular, não tem celular, com a marca que ela tem de celular, o que elas estão bebendo, não tá bebendo, é álcool, não é álcool, enfim. Então, vira um meu hábito, vira meu jeito de operar. A gente entende, a né? gente Você é entende. psicóloga, você tá me analisando? Não tô porque isso gasta energia. Mas no fundo eu tô No fundo, sim. a gente No fundo a gente tá, É isso, né? vira seu E meio de isso daí é muito viver, assim. legal, né, Dan? Porque a Dani, ela é CEO. Ela tá indo fazer tudo isso. Ela não pegou um funcionário Alguém pra fazer e me me dar o passar. relatório, né? Sim. É você que tá indo ver tudo, Eu acho que você avaliando. precisa ter Esse é um Sim. diferencial muito grande, né? Total. Eu acho que que você precisa ter todo mundo pode desenvolver, não é que eu não sou médium, nem nada sim. diferente, mas você precisa querer desenvolver essa cruzar, a gente chama de sinais, né? Você tem que olhar, não é uma coisa que vai te dizer, isso aqui é uma coisa grande, uma tendência interessante. É um cruzamento de coisas, né? Um cruzamento de sinais. E esses sinais vêm de todos os lugares, que eu falo que a gente é uma esponjinha. Então, você vai captando. De repente, as coisas fazem assim, tac, 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 que ela junta. Você fala, puta, isso, já entendi. Tem um caminho por aqui que pode ser interessante, vamos analisar mais. E você já tá muito mais treinada, então você faz isso com uma Sim. facilidade muito Isso vai grande. mais rápido. Mas é isso. E aí fala, mas, cara, onde você busca informação? Porque onde vocês, futuristas, buscam informação? Enfim, no mesmo lugar que você. No mundo, No mesmo lugar né? que você. Tipo, eu, obviamente, devo ver as mesmas mídias, eu recebo coisas no feed que você também recebe. Enfim, eu faço minha curadoria de coisas que eu quero receber, que eu acho mais importante e menos. Mas, cara, são informações que estão disponíveis. Só que eu leio uma matéria e, sei lá, eu faço highlights de coisas que eu falo, pô, isso aqui... Sei lá, eu vou juntando informações que talvez as pessoas passem batido, né? Então, eu acho que tem a ver com você mesmo fazer essa curadoria o tempo inteiro. Mas é uma coisa que você vai se acostumando também, sabe? Você fala, pô, eu li isso aqui e vi isso aqui, sabe? E vai conectando pontos. Então, pra voltar na sua pergunta que era sobre velocidade... Mas né? assim, tá, isso aí, tá Pra voltar certo. na sua pergunta que era sobre velocidade, sim, é uma velocidade muito maior. Eu acho que eu assisti uma palestra anteontem no evento que eu fui muito legal e era uma mega gênia da AI, assim, a Sol Rashid, a palestra dela. E ela comparou a velocidade realmente das coisas, da evolução das coisas. E aí a gente tinha uma coisa que antes demorava 25 anos para a quantidade de informação, o tempo de informação que a gente tem disponível no mundo para a gente dobrar. 25 anos. Depois, quando veio a internet com o Google, a gente tinha 10 anos. Ou seja, cada 10 anos dobrava a quantidade de informação inteira. Ou seja, tudo que tem na internet, dobrava. Né? Pensa que antes dobrou tudo que tinha na enciclopédia, né? Os livros, enfim. A cada 25 anos acontecia isso até isso. Depois do Google, a cada 10. E hoje, depois de AI, depois das plataformas de AI... a cada 7 semanas. Meu a cada Deus 7 do semanas, céu, gente. a gente literalmente pega toda a informação que existe no mundo, hoje na internet, e dobra. Mas isso é muito perigoso. Meu Deus, gente. Porque olha da mesma isso. forma que dobra a informação correta, dobra a fake news. Não, com certeza. Esse é o nosso... Essa é a nossa... Se a gente tem um grande desafio... O maior vilão atual, se nós formos ver, é a desinformação também, Sem né? dúvida. Porque tem uma percepção que eu tenho, não sei se vocês vão concordar, mas existe o algoritmo, né? Aham. Como eu falei, eu sou psicóloga, eu não sou da tecnologia, Aham. mas tem o algoritmo. Só que a partir do momento que eu começo a ver uma informação, eu começo a receber somente aquela informação. É. E aquilo corrobora com a minha verdade. Aham. Então, se eu tô falando, se eu acho A, é A. Todo mundo tá falando que A é A. Aí vem o B, eu quero chutar a cara do B. E isso, na verdade, está fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais polarizadas e brigando cada vez mais. E o mundo inflamado, né? O ódio aquele está aumentando. paradoxo, né, do excesso e da falta, porque é um excesso, Que é o né? que o Tinder faz também, né? Exato, Então, tem um excesso de opções e, ao isso. mesmo tempo, a maior solidão Exato. que existe. Isso que você falou é exatamente isso. E a polarização, ela existe. E por isso que eu falei que a rede social é o maior dano que a gente já fez
é só Tá. o E ser eu humano. concordo tanto. Muito, A muito. polarização, ela vem exatamente do que você explicou do algoritmo. Então, se um dia você estava no Instagram... E eu falo sempre nas palestras, eu abro as palestras com alguns grandes shifts que vão acontecer, né, nos próximos 5 anos, e esse é um deles. Então, nunca assim, ó... Porque as pessoas não têm nenhuma consciência disso, assim, elas ficam bem chocadas. E aí eu explico de uma maneira mais simples, assim, falo, um belo dia você estava no Instagram... Porque, basicamente, só para entender, né, o algoritmo, a grande função dele é me agradar. Pra ele me agradar, basicamente, ele me dá mais do mesmo do que eu já gostei um dia, né? Que ele se entendeu que eu gostei. E gostar significa dar share, ou dar um like, ou assistir até o final, né? Ou ver um carrossel até o final. Então, isso é que você gostou. Ele entende que você gostou, ele fala, legal, então ela gostou disso, eu vou dar mais disso. E aí eu explico. Um belo dia você estava lá no Instagram, maravilhosa, assistindo vendo alguma coisa e passou um vídeo de um cachorrinho fofo e você deu o like. Aí errou, você tá condenado ao resto da sua vida. A ver A cachorrinhos. só ver cachorrinhos. Então, você só vai ver cachorrinhos, cachorrinhos pulando, cachorrinhos dançando, anúncio de comida de cachorrinho, para seguir pessoas que postam sobre cachorrinho, adestradores de cachorrinho, blá, 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 e nunca mais você vai ver outras coisas que não sejam cachorrinho. Você começa a acreditar que cachorrinho é a melhor coisa do mundo, só pode ser. Quem não gosta de cachorrinho é idiota e, putz, odeio pessoas que não gostam dessa coisa mais fofa do mundo. E do outro lado, tinham pessoas que estavam fazendo a mesma coisa e um belo dia apareceu um gatinho, né? E elas foram lá e deram um share no conteúdo do gatinho também. Estão amaldiçoadas e condenadas a ver o resto da vida gatinhos. E elas só vão ver gatinhos, e tudo de gatinho, gatinho tocando piano, gatinho fugindo do pepino, gatinho, gatinho, gatinho. Eu e amo o aí gatinho fugindo do pepino. Já viu o susto que eles levam? Eles acham que é cobra. Eles pulam muito, eu Muito amo bom. esses vídeos. Eu preciso testar um dia. E aí, basicamente, você passa a entender que gatinho é a melhor coisa do mundo, quem não gosta de gatinho é terrível. E aí, essa matemática é simples, você simplesmente substitui gatinhos e cachorrinhos por esquerda, direita, Exato. religião. Freud Times de futebol. adoraria algoritmo. Ele falaria que seriam as nossas repetições, né? Minha vida é um algoritmo de repetição. Uma vez, Pistache, eu tava no coentro. Instagram, e agora tem Mercado Livre, Temu, Sim. Shopee, eles mandam uns quadradinhos, assim, de opções, né? E tem, eu vejo muita coisa de criança, então, Sim. Patrulha Canina, Bluey, meu filho, né? E um dia, eu não sei, eu juro por Deus, que eu não sei o que aconteceu. Eu juro por Deus, assim, eu não estaria falando publicamente uma coisa dessa. Mas tinha a Bluey, tinha Mundo Bita, tinha a Turma da Mônica e um vibrador. Só que a questão é que não parecia um vibrador. Não parecia um vibrador. Não parecia um vibrador. Povo, Giovana. Assim, a gente trouxe uma dona de um sex shop aqui. Gente, a Sim, gente sabe o que claro, é, né? óbvio. Mas não parecia um vibrador. Eu olhei, eu achei que fosse um É brinquedo. um brinquedo. mas Diferente. Não deixa de Eu ser um cliquei. brinquedo. Pra sempre. Dani, Pra sempre. Danis, vocês não têm ideia. Aparecem coisas na minha Que você timeline. fala, Eu tô tentando Jesus. mudar, na verdade, no algoritmo. Aparecem coisas que eu nunca vi na minha vida. São um pouco assustadoras. E assim, não é que eu nasci no sertão, entendeu? E não tenho nenhum acesso. Eu sou paulistana, eu tenho bastante acesso. São coisas... O negócio tá meio, né? Eu já entrei na Dark Web. Eu já pude entrar na Dark Web quando eu fiz a pesquisa pro meu primeiro livro, do Psicopatas. Uhum. Então, eu pedi autorização e tal pra entrar na Dark Web por 3 meses. Eu nunca vi coisas que eu tô vendo no quadradinho da Temu. Assim, eu tô querendo bastante Chocada. mudar meu algoritmo, entendeu? Eu tô focada no gatinho ou no cachorrinho. Você foca neles que tira o resto. Só. E aí, a questão interessante é que quando a gente tá polarizado, a gente não consegue se unir para resolver os grandes problemas que a gente tem, né? Aquecimento global, essas guerras todas centralizadas que estão acontecendo, essa crise de saúde mental absurda. Sim. Então, assim, polarização é bem interessante para seguir as coisas como estão, né? Exato. E para nós é péssima e a gente segue brigando sobre pistache e coentro em vez da gente focar nas coisas que são importantes para a humanidade. Então aqui basicamente tá falando de sobrevivência da espécie, quase no limite. Com certeza outros pensadores também traziam isso, né? Mas essa divisão faz com que as pessoas percam força e quem está no poder acaba realmente ascendendo cada vez mais. Independente de direita ou esquerda, né? Eu sou super Sim. contra extremos, né? Sim. Super. A busca... Acho que o preceito é a busca pelo equilíbrio de tudo, né? Mas dividir, o que mais une as pessoas é um inimigo em comum. Só que, ao mesmo tempo, quando você é dividido, você perde força para todas as suas necessidades, né? Então, a pessoa tá falando plano de saúde, ninguém tá te ouvindo, porque tem 100 pessoas aqui. Isso. As pessoas estão falando assim, para de ser antissemita, perde força, porque tem 100 pessoas ali. As pessoas falam, parem de matar crianças, tem 100 pessoas ali. Uhum. Não junta. Exato.
Não, essa é a dica que eu sempre dou, né? Assim, como eu trabalho com isso, eu preciso sempre ouvir os dois lados, né? Tem que eu literalmente faço uma curadoria para escutar infinidade de pessoas e assuntos que eu não concordo pessoalmente, mas isso não importa, né? O futuro não é a minha opinião, né? Isso também é olhar para o futuro, é não pôr preconceito em nada que a gente está escutando. E, obviamente, escuto, enfim, sempre tento escutar os dois lados. Então, a minha primeira dica é, da próxima vez que você der um like num cachorrinho, ativamente procure um gatinho para dar like, porque assim você recebe conteúdo do cachorrinho, conteúdo do gatinho, e você faz a sua opinião no meio, né? Então, é exatamente isso. Você escuta um pouco da direita, um pouco da esquerda, e você faz a opinião de centro. Quando a gente estiver todo mundo no centro, provavelmente a gente vai conseguir resolver coisas juntos, né? Ai, obrigada. Essa é, sem dúvida, né? E o mais interessante é, quando você segue os dois lados, é bem interessante. Eles quase sempre estão falando a mesma coisa. Essa é a loucura, tá? Por exemplo, quem tá pedindo democracia hoje? Hoje em dia, Os os dois lados. Todo mundo tá pedindo democracia. Olha a loucura. É muito curioso isso que você falou mesmo, né? Muito. Olha a loucura. Olha o tamanho da loucura. Cada um com o seu storytelling. Claro. Né? Cada um com o seu jeito de chegar nesse lugar. Mas tá todo mundo pedindo pela mesma coisa. Então, e falando a mesma coisa. Só que a gente não sabe, porque você não tem informação de um lado ou do outro, né? Então, essa é a coisa mais maluca que tá acontecendo. A gente tá tão separado. Virou uma gincana, né? O vermelho contra o azul. E aflorado. Exato. Com a flor da pele, isso também, né? Então, isso é uma coisa bem... A gente precisa forçar para sair da polarização. E o forçar significa fazer isso. Você não quer mais ver vibradores, você tá treinando o algoritmo para voltar não pros te mostrar gatinhos. vibradores. Exatamente, tô vendo o Bluey. Mas, basicamente, assim, você gostar de um assunto, enfim, de uma certa coisa, é interessante você ir do outro lado e dar um like também. Pode ser uma coisa que talvez você tenha paura hoje, pessoalmente. Mas é porque você tem paura Abrir porque te pouco, disseram né? pra você ter, né? Não é porque você conhece. Né? A Greta chega lá, é recebida pelo barco em Israel, fala, vem cá, deixa eu te mostrar um vídeo do que o Hamas filmou, do que aconteceu. Ela fala, eu não quero ver. É exatamente isso que está acontecendo. Ela segue defendendo o lado dela, ela não quer nem saber. Ela fechou os olhos, ela né? Não quis ver, ela não quis saber sobre o outro lado Aham. para discutir esse assunto. Então é isso que as pessoas têm feito. Foi um ótimo exemplo esse, porque não é que ela viu e refletiu e falou, tá, então peraí, deixa eu repensar aqui um pouquinho, vamos chegar no meio. Não, ela falou, eu não quero ver, porque eu não quero trocar de opinião. Mas Entendeu? ela também se coloca Mas numa isso é figura, todo mundo, né? Isso é todo mundo, As pessoas né? se colocam... E uma coisa que eu percebo, não sei se você vai concordar comigo, minha amiga, mas a impressão que dá é que com as redes sociais, todo mundo precisa ter uma opinião formada, mesmo sem saber nada sobre o assunto. E todo mundo precisa ter uma rede, Exato. porque assim, nem sabe às vezes do que se trata, o que é, ou às vezes até de uma geração, né, mais antiga, que isso também é outra coisa muito importante da gente falar, mas parece que tá todo mundo tem que ter aquilo para pertencer, aquela sensação do pertencimento mesmo, E né? por não ter informação, eles se justamente inflamam, por né? não ter- Exato, né? E uma coisa que chamou a atenção, eu tava dando uma olhadinha nas pesquisas, né, Dani? Inclusive nas suas, na sua página. É impressionante o quanto que a gente gasta o nosso tempo em internet. Né? É 1/4 do ano, né, da nossa vida. Então, eu tava dando uma olhada, 25% do ano você gasta em 88 internet. dias. 88 dias, né? E aí, o que me trouxe também uma reflexão, quando a gente vai estudar a proporção do, nossa, eu passo 1/4 do meu ano na internet, tá? E aí, a quantidade de pessoas que se sentem obrigadas a manter aquilo e o quanto elas se sentem solitárias. Então, na proporção ali, acho que 65% das pessoas dizem que, mesmo assim, elas se sentem muito solitárias e a quantidade de diagnósticos de patologias relacionadas à depressão ou um misto de depressão e ansiedade, o quanto que isso aumentou nesse estudo. Então, eu achei surreal isso, gente. 88 dias do ano em internet. Aqui tem duas informações interessantes, né? A primeira delas, que tem a ver com o que você falou das redes sociais. Eu sofro muito com essa história, né? Porque futurista, agora todo mundo diz que é futurista. Então, e aí eu morro de medo, né? Porque
fica virando as pessoas que não Mas tem a base, Você tem né? também o problema com coach? O nosso tem problema com coach. As pessoas acham que podem trabalhar com saúde mental porque eles fizeram um curso de final de semana. Exato. Não, aqui não teve curso de final de semana, mas é tipo, eu quero falar de... Eu sou um executivo de empresa, eu sou futurista. É sempre assim. Então, eu tenho medo disso, né? Porque como a gente não tem base, como a gente não sabe como olhar para esses cenários futuros, eu fico falando coisas me assusta. Mas esses são meus concorrentes hoje. São seus coaches. Pouquíssima gente fez curso disso. É super complexo, principalmente no Brasil. Eu sei lá, nem numa mão eu chutaria pessoas que realmente talvez se formaram nisso, ou duas, talvez. Então, me assusta. Obviamente, eu fico preocupada com o que vai sair daí. Mas outra coisa interessante é que a China acabou de aprovar lá, enfim, não sei se é lei ou um decreto, como a gente chama, né? Porque não é uma lei aprovada por um monte de gente. Mas é que agora só pode ser influenciador quem é formado naquilo. Eu vi essa notícia. Eu achei que é uma revolução. É isso, sim. Achei uma revolução, assim, palmas pra China. Até A China porque tá um nome arrasando, né? influenciador já diz muito, Já assusta, né? Já, Isso, palmas pra China, É, né? Porque aí a gente consegue ter informação, assim, ainda pode ser que seja uma que eu não curta, não concorde, nem nada, mas pelo menos a gente entende que a pessoa vai ter um pouco mais de base. Mas ele tá muito preocupado com essas influências não influenciadoras aí, né? Sim. E aí, obviamente, isso cai nessa história que você falou de saúde mental, né? A gente realmente tá vivendo uma crise enorme de saúde mental, não é para menos que o mercado de wellness é o maior mercado que a gente tem hoje no mundo, né? Que mais cresce. Eu comecei o ano falando sobre 2 trilhões de dólares de valor de mercado de wellness, agora a gente tá... Agora, mesmo ano, tá? A gente tá em 7. Mesmo ano. Nossa. A gente nunca viu um crescimento desse, assim, né? Então, obviamente, as pessoas realmente estão em maior crise de burnout, síndrome do pânico, suicídio. O maior número de suicídios infantis da história também estão crianças. E as crianças têm muito a ver com isso, né? Ele olha a rede social, a gente não nasceu na rede social, então a gente tem um filtro. Eu sei que aquilo que tá lá não é verdade. Esse choque de gerações é muito visível. Eu sei Pena que os nossos pais não, né? Eu olho, eu sei que, tipo, aquela pessoa não é perfeita, que o corpo dela não é aquela, que ela tá usando filtro. Aquilo pode me abalar, mas, sei lá, medianamente, talvez. E eu sei também que pessoas que eu não conheço não podem me abalar a ponto de me influenciar, sei lá, me matar, por exemplo, é o que tem acontecido com as crianças, né, com adolescentes e tal. Então, eles não sabem disso, eles não têm esse filtro. Eles olham aqui e falam... A vida é perfeita. A vida é perfeita, a minha não é, eu sou um lixo, e acontece tudo isso. A gente tem pesquisas que falam que 75% ou 70% ou 75% de geração Z, que é a geração mais conectada até hoje, né? Jovem só, falando que se sentem extremamente solitários e sozinhos, né? Então, eles estão muito conectados, mas eles não se sentem conectados. E aí, toda uma relação diferente com relacionamentos também, né? Então, se relacionam menos, transam menos, se envolvem menos. Então, todo mundo reclamando que tá bem difícil se relacionar também. Então, A gente acha que isso aqui, inclusive a temporada é sobre relacionamento. Exato, exatamente. Então, eu acho que, enfim, obviamente Mas, tudo Dani, tem consequências, né? essa coisa da geração Z, né? A gente falando desse excesso, né, de liberdade, de ser uma geração que veio justamente nesse avanço tecnológico e tudo mais, esse excesso de informações, essa facilidade, essa geração que a gente fala que é a geração touch, né? O quanto que isso tem impactado hoje na maneira como eles estão vendo esses relacionamentos. É engraçado porque eu recebo muitos adolescentes, né, no consultório e o que me chamou muito a atenção nesses últimos dias, assim, foram 2 meninos de 17 anos e a pauta ali, né? Eu quero namorar. E eu achei incrível o contexto, né? Porque eu quero namorar, eu quero ir na casa dela, pedir em namoro pros pais, porque eu quero namorar, colocar um anel de compromisso e a gente vai fazer planos. E é muito louco porque a gente percebe que talvez esse excesso de liberdade esteja modelando essa busca incessante por esses padrões mais analógico, tradicionais. né? Exato, que era uma coisa que a gente via nas nossas gerações. Né? Como que você vê isso, Dani? É isso mesmo? Essa questão do relacionamento com essa geração? Bom, primeiro que a Z, né? Só pra gente lembrar, já tem 30 sim, e poucos também. Sim. São mais essas crianças ainda também. Então, adolescentes está meio no meio, Tá assim, aí. que é interessante. Mas isso começou um pouquinho lá atrás. O que a gente vê que é interessante? Por um lado, é aquela coisa do agêneros e etc, né? Ou seja, a gente vendo essa coisa muito mais fluida, uma aceitação mais fácil, mais tranquila.
por outro lado, a gente tem todo um pedaço onde as mulheres estão ficando mais liberais, tem vários estudos e vários dados sobre isso, e os homens estão ficando mais conservadores, jovens. Por quê? Aí vocês vão saber mais do que eu, mas meu achismo tem muito a ver com... eles talvez perderam um pouco do papel deles, né? Se o homem não é mais aquele ser que é obrigado a trabalhar e sustentar a casa, se a mulher já faz isso também. Se o homem não precisa ser aquela figura forte, né, dominante, que tem a força e usa as coisas para fazer, porque eu tenho tecnologias e, enfim, um monte de serviços que fazem isso para mim. E eu vejo um vídeo no YouTube e já sei fazer as coisas, né? Outro dia troquei o cabo do meu abajur, vendo no YouTube, comprei as ferramentas, comprei o fio, comprei tudo. Eu falei, cara, vou brincar de fazer isso. Tá errado, mas troquei ali o soquete, fiz tudo. Não preciso de um homem pra isso que eu precisaria chamar, né? A gente tá fazendo as coisas sozinhos. Eles ficaram meio sem lugar. Opinem também. Eu acho que eles ficaram meio perdidos, assim. Então, o retorno ao conservadorismo, ele traz com que ele volte a ter esse lugar de protagonismo, de importância, de tudo. E aí a gente vê uma coisa que é interessante também, aí tem mulheres que acompanham isso, que é, por exemplo, todas essas meninas que a gente fala das thread wives. Então também tem uma onda de eu querer ser uma mulher que cansou daquela responsabilidade de ter que fazer tudo também. Por quê? Porque também não é fácil, né? Você, parabéns. Assumir a sobrecarga da mulher. Você tem que trabalhar bem, você pode ter um ótimo cargo, um ótimo salário, porque igualamos isso. Igualamos, mas enfim, estamos trabalhando para isso, igualamos. Aí depois você tem que, né, ser bem-sucedida, cargos altos, depois tem que voltar para casa. Só que você vai fazer tudo, né? Porque seu marido não veio assumir o seu papel de verdade, né? Então, você chega, você vai cozinhar, vai cuidar do filho, vai fazer todas as coisas. Então, as mulheres ficaram muito sobrecarregadas e ela vira e fala uma hora, dane-se, eu não quero... Também cansei, porque não é que eu tô dividindo de verdade. O cara tá lá continuando fazendo o que ele fazia e eu tô fazendo 20 jornadas e tô exausta, né? E aí o que a gente vê é esses retornos. Tá bom, então eu vou ficar... Né? Se é que você quer trabalhar e ser machão, eu vou ficar em casa, tô tranquila, eu vou ficar fazendo minhas coisas. E aí se abre esse movimento do Thread Wives. Então, assim, a gente tem muitas coisas acontecendo juntas, mas aí quando você abre um movimento desses dos Thread Wives, por exemplo, olha o que é pensar em futuro, né? O que significa isso? O que eu olho? A gente tá passando provavelmente a gente vai passar por uma islamização do mundo, né? A gente tá vendo aumentos de imigração, a gente tá vendo um número de filhos muito grandes, a gente tá vendo, por exemplo, na Bélgica já nascem, a cada 10 crianças, se não me engano, 7 ou 8 já são... não são de origem nascidas, não são belgas, né, de linhagem, por exemplo, são de imigrantes, são de imigração, a maioria já é de países, né, de nacionalidade islâmica. Em Londres, na Inglaterra, o primeiro nome é Mohammed, né, de criança, nascimentos do ano passado. Então a gente realmente está vendo esse movimento todo acontecer, essas migrações. E aí, você fala, mas nunca vai dar... Ninguém vai aceitar esse tipo de cultura, né? A gente é liberal, a gente tá de biquíni na praia. Não, olha as thread wives, elas querem ficar em casa, elas querem ser sustentadas. Então, olha como essas coisas se cruzam. Então, você vê mulheres que estão mais afim já de levar uma vida assim, encontrando, por exemplo, uma cultura que te oferece isso, como parte da cultura, você fala, tá bom, tudo bem. O que muda tanto do que eu já queria, né? Então, eu digo que as mudanças, elas vão ser naturais e fluídas, elas não vão ser brigadas e porradas, né? A gente vai aceitando essas coisas todas e vai entrando nas culturas e é assim que a gente vai se modificando. Isso é pensar no futuro, são essas... O que significa isso, né? O que significa coisas que estão acontecendo hoje que podem trazer possibilidades de cenários. Isso é uma possibilidade, um cenário, óbvio, né? Pode ser que que a gente leve outro ângulo e, sei lá, acabe com imigrações, fechem-se todos os países, que eu acho que é uma coisa que vai acontecer. A gente provavelmente vai ser proibido de comprar casas em outros lugares, os países vão se fechar cada vez mais. É o que parece, né? A gente está desglobalizando. Exato, né? exato. A gente está então tem movimento, isso são causas e efeitos, entendeu? Então, pensar em futuro é isso, é a gente pensar, tá, mas o que pode significar isso? O que pode significar aquilo? Só que a gente não pode parar na informação, a informação sempre é curta, né? Então, por isso que eu falo, né? Pra você treinar, olhar pro futuro e tá, mas e aí? E aí? O que significa? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então é isso, assim, eu acho que a gente vai passando por diversos comportamentos que a gente tem hoje que, obviamente, vamos impactar lá na frente, né? E assim, como futurista, você acha que o amor tem futuro? Se o amor tem futuro... Poxa, talvez seja a única coisa que tem futuro, né? Assim, apesar da gente estar olhando toda essa parte de novo, né? Pensa... vamos fazer exercício aqui. A gente está olhando essa parte de muita digitalização, né? A gente está olhando... A gente vai somando assuntinhos aqui. A gente está olhando uma parte de digitalização, pessoas digitais. Pessoas muito sozinhas, se sentindo sozinhas, menos digitalizadas.
relacionamentos meio estranhos, tipo assim, não tô conseguindo me relacionar com essa pessoa, não sei se eu tô conseguindo me relacionar, não sei se faz sentido essas instituições. Por outro lado, tem um grupo que faz muito sentido e tá caminhando pro tradicional. Então tem algumas, não faz muito sentido, tô me sentindo sozinha. Aí você entra nesse universo todo de avatares, por exemplo, que a gente vai ver daqui pra frente. Vocês chamaram de metaverso aqui, né? Nosso programa, daqui a pouco volta. Tinha o Second Life, vai voltar, tudo isso vai voltar. Sim. A gente não tinha tecnologia suficiente pra isso. O óculos não era bom o suficiente ainda, mas vai voltar, né? Depois quando o AI não for mais, já for parte da nossa vida, vai ter que voltar com uma novidade, então vai voltar com o metaverso. Então, assim, a gente vai formando essas coisas todas, aí quando você vira e fala assim, a gente vai entrar talvez num momento de artificial relationships, né? Onde realmente a gente vai começar... Vai entrar, Dani. Vai entrar. O a que gente eu fala de tenho... comportamentos mainstream. O chat GPT te diversos pacientes. Meu, tem nome, sobrenome, tem tudo. Tem apelidos fofos. Isso, agora, já. Só que você já pode hoje entrar em alguns sites que não são tantos, mas enfim, no futuro vão ser muitos, que você entra e cria a sua namorada virtual. Então você cria o corpo, você cria a cara dela, você cria a roupa dela. Você cria, né? Pensa nisso, o que você tá vendo lá do seu vibrador é daí pra baixo, entendeu? Mas é um site normal na internet, não é? Você cria ela como ela quiser e você, ao falar com ela, treina como ela tem que te responder. Então, pense nas consequências você lembra disso. o filme? Não sei se você já chegou a assistir um filme chamado Her, Isso. com Joaquin Phoenix. Que é a voz da Scarlett Johansson, que é a voz mais sexy de Hollywood, e etc. E que ele começa a namorar ela, praticamente, né? E é interessante porque, quando a gente fala desse isolamento, né, das pessoas... Muitas coisas que acontecem, pelo menos em sessão, né, de trazer... eu tô com um problema sexual com a minha parceira, com o meu parceiro. E a gente começa a perceber os hábitos sexuais das pessoas, então a pessoa, ela só consegue se estimular assistindo filme pornô. Isso. Então, não é que é um aditivo, ela só consegue, né? Começa a entrar em vício aquilo. Sim. E você começa a não conseguir se relacionar com pessoas reais por causa das projeções que você faz. Então, se a gente está trazendo sites, etc. E sim, eu já vi algumas coisas assim no Instagram, claro, não aprofundei, porque eu tenho medo de clicar e começar a aparecer tudo isso para mim. Né? Eu tenho muito medo de clicar muita coisa no meu celular. Então, quando você pode criar, você pode materializar sua fantasia. Nossa! Acabaram as relações humanas. Sim. Esse problema. Já tinha alguns estudos, né, que diziam que os meninos, eles quando iam transar, como eles foram formados por pornô, a figura da mulher é muito submissa. Então, eles imaginam que transar com a namorada deles é igual a transa do filme pornô. E que geralmente é uma reprodução automática daquilo, né? É bem machista, né? Total. A maioria é pra homem. Então, assim, ele trata a mulher dele porque ele acha que ela gosta daquilo também. Porque ele viu aquilo. Agora, você imagina que você pode fazer qualquer coisa com o seu avatar e ele vai te responder dessa maneira, o que... Vocês que me dizem o que isso faz com a formação dessa pessoa e o que faz com o imaginário de relacionamento dessa pessoa, né? Não é só que ele não vai conseguir se relacionar na vida real, mas quando ele for, ele vai abusar, provavelmente, da parceira ou parceiro dele, né? Com certeza. Então, enfim... porque entra no mundo de fantasia, né? Que delícia, você vai e projeta aquilo exatamente que você quer, ouve o que você quer, né? Que é pra que você vai se relacionar? Nossa, tá perfeito, cenário ideal. Mesmo porque uma das coisas que... claro, nada generalizando, né? Quando a gente fala aqui, é muito claro deixar bem explícito que a gente não está generalizando nada. Não existe. Na saúde... Cenários futuros. Percepções comportamentais, né? E nada na saúde é 100%, 0%. Então, é sempre... a gente reafirma, Dani, porque sempre tem umas pessoas que podem achar, tá generalizando, isso, né? Então, é muito comum o homem, quando ele inicia uma relação, né? A maior satisfação masculina inicial não é necessariamente pelo próprio gozo, é por fazer gozar. Porque aquilo corrobora com ele, valida ele como homem, como, né, o macho alfa, etc. Quando ele já está no relacionamento onde existe um desgaste, já tem o comodismo, aí é assim, eu gozo, durmo e é isso aí. Aí ele acaba encontrando uma parceira, geralmente mais jovem, geralmente é de 23 anos da RH, sempre assim. Menos, né? É sempre assim. E volta ao mesmo ciclo, o prazer dele está em fazer, né, gerar o prazer, ele ser o gerador de prazer. O que bate muito com o que você falou, que eu achei interessantíssimo isso, né, sobre ele buscar o papel dele.
dele, né? Ele ficar mais conservador por buscar esse papel, porque faz todo sentido. É uma conexão que faz todo sentido mesmo. Foi muito rico isso que você falou, muito Enfim, é meu interessante. achismo, né? Porque eu não sou a psicóloga da história, mas eu acho que eles estão perdidos, assim, né? Porque eles escutaram coisas, escutam dos pais deles, Sim. dos avós deles, que dizem tem que ser assim, né? E para eles, talvez, quando eles saem de lá, não é bem assim. É um conflito a geração muito grande, não é assim. né? Mas aí eles falam, tá, mas aí... E aí, uma grande dificuldade deles acharem trabalho também, né? Então, homens estão com grande dificuldade de conseguir trabalho. E aí eles falam, essas mulheres estão roubando meu trabalho. Então, entra nesse lugar também. E aí, volta todo aquele red pill e tal, né? Vocês já devem ter falado sobre nessa isso. guerra Sim, toda. sim. E aí, entra num contra o outro também. Então, assim, esse conservadorismo, ele também não é do amor. Olha que interessante, né? Ele é do Voltar a ter papel, Do voltar a ter papel poder, masculino. né? do Voltar a ter segurar, poder. exato, de nessa relação eu que garanto. Mas aí eles esquecem, talvez eles não saibam, que eles tinham muita pressão nisso, né? Então eles passavam por uma pressão enorme por ser quem tinha que prover, que não podia chorar, que não podia usar rosa, que não podia... Sim. O homem passou por muita pressão, por isso mudou até. Só que aí é o ciclo, né? Então quem não passou por isso, aí volta e quer passar... Enfim, então é todo esse universo que a gente vai vendo e voltar. Eles também não estavam felizes. Eu vou bastante para os países nórdicos, que eu acho que realmente tem muitos cases interessantes para a gente olhar para o futuro, de sustentabilidade, de educação, de cidades, né? São lugares que a gente consegue pegar muitos exemplos bons. E é impressionante. A Dinamarca é muito particular. Dinamarca, Suécia, Finlândia, mas o mais é a Dinamarca. Se você só vê na rua, sempre que tem uma criança ou um carrinho de neném, é o pai. É o homem. Não tem carrinho de neném na rua andando com mulher, com mãe. Não tem. Então é muito interessante. Os homens que cuidam da criança, tem o encontro dos homens no parquinho com as crianças. É tipo o pinguim. É 100% diferente. Quanto mais frio, mais assim, olha que curioso. Que coisa, E é gente. uma das sociedades mais igualitárias que a gente tem, entendeu? E uma Verdade. outra coisa bem legal que eu vi outro dia é na Islândia, que é um dos exemplos realmente de educação. No começo da escola, quando as criancinhas entram na escola no começo, 3, 4, 5 anos, eles separam a turma menino e menina. Eu comecei a escutar, falei, gente, vai separar, coisa errada, separa menino e menina. E aí, o que eles fazem? Os meninos vão fazer aula de crochê, de cozinhar, de não sei o quê, que é tudo, entre aspas, né, papéis de gênero feminino. Sim. E as meninas vão fazer exercício de força, lançamento de rocha, trepar nas árvores. Eles ensinam as coisas 100% opostas que o mundo vai te dizer depois pra eles que eles deveriam estar fazendo. Então isso aqui já E aí sim, a Islândia é a sociedade mais igualitária de homens e mulheres. E aí o homem aprende como é difícil fazer os papéis das mulheres, né? Os meninos, eles entendem que aquilo não é fácil, também dá trabalho e etc. E elas aprendem que elas são fortes, tanto quanto os homens. E isso muda 100% as pessoas. E lá, realmente, as mulheres ganham iguais aos homens, o mesmo número de cargos altos. Cara, essa micro coisa forma uma nação inteira em cima de E o que é de coisas iguais. incrível, né? Porque numa situação dessa, olha que riqueza, você proporciona que cada indivíduo descubra suas potencialidades, né? Pensando no contexto das inteligências mesmo. Então, olha que coisa linda você abrir para que cada um se descubra e veja, nossa, isso tem a ver comigo, independentemente de gênero ou papel de gênero. Exatamente. Né? Que é papel de gênero. Eu vi uma pesquisa interessante que era perguntando para as mulheres na rua, né, e para os homens também, qual a brincadeira de infância que você trouxe para a sua vida adulta, né? As mulheres, 9 de 10, assim, nenhuma. Não trouxe nenhuma brincadeira, nenhuma. Aí apareciam os homens. Eu jogo futebol, jogo com meus amigos, eu jogo videogame. As mulheres, elas foram criadas num grande processo de trainee para a vida adulta. É isso mesmo, elas amadureceram a brincadeira pro real. Brincar de cozinhar, a gente cozinha todo dia. Cuidar do bebê, brincar de casinha. Nenenzinho, a gente cuida. Então, as mulheres, nós precisamos buscar novos hobbies, porque a gente não trouxe nenhum hobby. Os nossos hobbies, pelo menos as mulheres foram criadas mais com esses hábitos, né? E já os homens não, eles trazem isso para a vida adulta, né? E é muito legal, porque isso que você trouxe da Islândia, né? Dá uma oportunidade muito grande das mulheres encontrarem suas potências, mas também de fazer com que os homens cresçam sabendo que vão ser adultos funcionais. Sim, gente, né? É só ser um adulto funcional. Você brincar de comidinha na criança não é coisa de mulher. Não. Um dia você vai morar sozinho, Claro. você não vai saber fazer miojo. Mas isso é uma coisa muito dos países latino-americanos, né? A gente é muito machista. Machista, muito, né? E isso é culpa de quem? Cultural, Olha né? curioso, de quem é culpa? Da mãe.
É sempre. É a mãe que cria homens machistas e que cria mulheres fracas ou pra casa, pra servir, né? Isso é culpa da mãe, que é uma mulher. Então, é muito interessante isso, né? Assim, como Muito romper cultural, com né? isso é um papel feminino também, né? Eu sou mãe de um menino. E uma percepção que eu tenho, conversando com outras mães de menino, é que essas mulheres têm uma tendência a serem machistas. É. Mas assim, e eu tô falando a nossa geração, eu não tô falando a geração. É uma necessidade de proteção tão grande pro filhinho querido que não percebe como elas estão projetando, fazendo uma transgeracionalidade de uma violência que elas mesmas sofreram, né, e Isso. viveram, só para cuidar do filho. Então, é muito curioso ver que as pessoas não percebem realmente, né? Onde o abusado se torna o Isso. abusador, em todos os aspectos. As pessoas acham que abuso só é pancada. Não, é isso mesmo, né? Essa superproteção. E você tá fazendo com que seu filho não seja um adulto funcional e que vá buscar uma namorada, enfim, no futuro, que seja passiva, que seja... É muito comum a né? gente receber no consultório as mães, muitas mães aí dessa geração mais recente, Ai, eu mesmo levanto o tom. desesperadas. Levanta o tom. Ai, mas olha, ele tá brincando muito de casinha. Ele Bom. quer fazer balé na escola. Eu tô achando. Isso é muito comum. Infelizmente, a gente vê muito isso, né, Gi, no consultório. Pra mim é muito comum. Né? Sabe É um desespero, né? Você falou isso, eu acho que a gente pode falar do nosso quadro, Sim, né? sim. Porque eu tenho certeza que a Dani deve ter histórias Sim, maravilhosas. com certeza. Então, Vamos lá? gente, Psicotretas! Dani, Psicotretas é um quadro que a gente fala de histórias. Algumas histórias que acontecem bizarras, assim. Coisas que chamam a atenção. Você fala assim, meu Deus... Cheguei em casa, vou contar pro meu marido, vou contar pra minha esposa. Você não sabe o que aconteceu hoje. Isso já aconteceu com você? De você passar por situações com clientes, com pessoas, ou nas suas viagens, de você olhar e ficar meio passada? Aconteceu. Vou contar duas. Uma é de viagem, que foi bem engraçada. A gente estava num monumento na China, numa cidade pequena, e um monumento gigante, assim, um templo, sei lá. Tinha bastante turista, mas nunca tem turista ocidental. Tem muito pouco turista ocidental. Tipo assim, durante uns 4 meses a gente ficou sendo as únicas pessoas que não eram chinesas de lá. Assim. Tiravam fotos com vocês? Muito. Motorista dos aplicativos. E a gente tô lá atrás, ele simplesmente assim, com a câmera, mete a cabeça e tira. Era maravilhoso, assim. Eu acho que a gente tá em todos os lugares. Mas, assim, extremamente simpáticos, assim, pessoas muito amáveis, assim. Tô muito chocada, mas de um jeito muito fofo. E a gente tava lá naquele momento e de repente veio uma menina chinesa, e aí, assim, pensa, só tinha 90, tinha assim, 10 mil, sei lá, não sei quantas mil, 10 mil pessoas naquele lugar que era bem grande. E ela olha pra mim, vem ainda na minha direção, 10 mil chineses e a Dani. Aí ela vem na minha direção, que não fala a língua, porque eles não falam, né, inglês, praticamente, eu não falo chinês, então tudo é linguagem de sinais, achismo e tradução, né. E ela vem e me dá o celular na mão, joga o celular na minha mão, porque não existe assalto, não existe violência, não existe nada. Você joga o celular na mão. E aí ela pega e se jogou no chão assim, ó. Aí eu, o que tá acontecendo? Aí todo mundo se afastou e começou a olhar assim, eu passando uma mega vergonha. Aí a Cami que tá comigo, ela falou, acho que ela quer que você tire uma foto dela. Assim. Aí eu, tá. Aí eu fui lá, mirei, a menina jogada assim. E a gente estatelada no chão, como se fosse uma, sei lá, uma estrela marinha, assim. Tá. E aí ela... Eu mostrei o Patrick. Todo mundo parou em volta pra olhar. Todo mundo voltou em volta pra olhar e eu afastei, tirei a foto dela. Aí ela pegou e olhou e falou... pegou o celular de volta e eu vazei. E todo mundo morrendo de rir em volta, assim. Nossa, Tipo... Eu falei, só pode ter zoado a gringa, né? Mas ponto disso. Ponto de nada, desmaiar foto na assim, frente. sei lá, era uma menina, adolescente, eu sei. Gente, Então, ela essa achou foi que- Ela queria ter uma interação com a pessoa diferente. Nossa, ela queria chamar a tua atenção. Eu achei que ela né? queria uma foto, como eles tiram Sim. uma foto, uma foto, né? Tá bom, tudo bem, vamos lá. Mas não, ela se jogou assim, uma Ela estrela do queria que mar. você tirasse a foto. Você Falou assim, a tirasse fotógrafa foto. foi Isso. excepcional. Mas isso que aconteceu tirou 3 essa foto. vezes. 3 vezes jogaram a câmera na minha mão. É tipo chegar... Eu tenho Isso. uma foto que a Anitta tirou É de mim. isso, é é isso. bem isso. Foi isso aconteceu 3 vezes. É que essa ela se jogou no chão de uma estrela do mar. O resto eles Tá. pousaram na frente Eu amei a do estrela negócio. do mar. Em 3 cidades diferentes, eles pegam o celular de mega última geração, joga na mão e fala... E eu, cara,
Você quer o quê? Será que meu ângulo é diferente? Acho que é Eu fiquei muito interessante. Achei bem interessante, porque eles tiram foto muito bem, né? Eles demoram... Você pede pra eles tirarem foto, eles com 20 minutos pra tirar uma foto, né? Porque é outro nível. É porque eles sabem mexer nos botões que a gente tem gente, medo de mexer. Outro nível, assim. O enquadramento, o cara me desce. Inclusive, a Giovana me rechaça quando eu vou tirar foto de alguma coisa, tá? Foi. Só pra saber. E a outra vez maravilhosa, eu fui fazer uma palestra num teatro, assim, uma coisa bem solene, enfim, bem séria. E aí o pessoal, cheguei lá, ele falou, vem cá, grava um vídeo aqui, só fala, olha, eu tô vindo aqui do futuro pra falar com vocês, aí você vai entrar, bom, não foi combinado, mas tá bom, vou gravar, porque já tava começando, fui lá, gravei. Aí aí ele falou assim, tá, agora você fica aqui que você vai sair, você vai ficar aqui que a gente vai abrir a cortina, e aí você entra aqui dentro e você vai sair de dentro dessa nave espacial de papelão, assim. Xuxa! Teve a música. Não. Não. Teve a música, e aí pegaram meu vídeo e colocaram, tipo... Meu Tô Deus, aqui eu saindo saí do da futuro, nave. bababá. Não. Aí fez a música da Xuxa, luzes. E eu É não da via, Xuxa né? mesmo? Foi. Ai, tá zoando! Eu não via a nave, era em formato de um foguete, assim, tipo de criança. Mesmo. Gente! Mas era bem solene. E aí, agora vai. Aí era minha entrada no palco, era sair da nave. E eu não sabia de nada disso. Foi tipo assim. Dani, pelo amor Não, de pelo Deus, amor de mano. Deus. Não, Pelo é amor de sério, Deus. Eu quero ver isso. Pelo amor de Deus. Eu falei Xuxa brincando. A gente... Era sério? Sério. Eles te colocaram fazer como assim, Xuxa. Aconteceu isso. Então, isso aqui ninguém me avisou, né, antes, né? Meu Tipo, Deus, então... que legal. Aonde foi isso? Ah, não, se eu der muito detalhe. Tá, Entendi. tudo Gente, bem, vai tá, pra pelo amor de Deus. Tá, Meu tá, Deus, tá. Ela realmente foi a Xuxa. Não, inacreditável. Foi bem legal. Gente, que E assim, coisa gente, é que legal. vocês não conhecem Chamar a Daniela gente pra Kleiman, fazer um tá? evento, a gente É que pode vocês- sair da nave da Xuxa. Não, a você eu até acreditaria, mas Daniela Kleiman gente. é uma pessoa... Ela é, assim, ela é sóbria, ela é uma pessoa que parece ser super tímida, ela é uma pessoa mais séria, ela é mais, né? Foi eu saindo do... Eu não Nave consigo espacial. vislumbrar Saindo isso. da nave Eu não espacial consigo com a vislumbrar música isso. da Xuxa. Num teatro bem sóbrio, assim, um teatrão, Nossa, assim, gente. Era... Como foi pra você isso, por favor? Como é que foi? Ah, eu fiquei Conseguiu feliz que eles falar não me depois? falaram antes, porque Eu Se teria ele tivesse negado. falado- Você teria talvez eu não negado. tivesse ido e talvez eu ficasse muito assim. Ai, Mas como eles falam na hora, foi tipo 5 veio minutos. praga dentro. Mas eu pensei nisso agora. Eu pensei nisso agora, no Praga e na Praga e Dengue. na na Dengue. Dengue. A Marlene. A Marlene Matos, Marlene. exato. Vem todo mundo. Não, Baixou a atriz, então, em você pra conseguir Não, fazer eu isso. só Sabe. eu fiz o que eu saí como se eu estivesse saindo Tá, numa Tipo, porta. uma porta normal. Tá. Não, porque Teve fumaça também. teve fumaça, não? Gente, Não, estrobo, Meu fumaça. Deus. O show Foi o aconteceu. show da Xuxa. Pelo amor de Deus. É, foi Delícia, bem- a gente tem a história do show da Xuxa. Olha, Dani, essa foi- me surpreendeu. foi, essa foi ó, muito boa. Mas esse é o drama de falar do futuro. Pois Aí cada um vai pra um é. lugar, Confundem, assim. né? Uau! Cada um vai pra um lugar. As então. pessoas confundem. Podia ter colocado uma coisa meio Back to the Future, né? É. Coloca lá. Sai do carro. Sai do carro. Pois Assim, é. ia ser meio pelo menos Spielberg, né? Mas Pois Xuxa. É, Xuxa. Eu sinto muito, Dani. Eu sinto muito por você ter Trauma. passado Tá por vendo? uma Vocês podem situação analisar meu dessa. trauma. Tá, a gente pode conversar sobre isso depois. De verdade. A gente pode. Você assistia a Xuxa quando você era mais nova? Claro. Eu já assisto hoje e acho a coisa mais absurda do mundo, né? Uma Era tão criança bom. de 15 Don't anos. let a short dick man. Short. Era muito bom. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Os anos Cláudia. 90, Sim, nós foi somos incrível. sobreviventes, Cigarrinho né? de chocolate. O Fomos. cigarrinho pan. Banheira exatamente. do Gugu. Uma loucura. Né? Eu não sei nem o que dizer. Gente, hoje a gente foi pra isso, Giovana. Olha, Tá? do futuro a gente Nossa, foi... Nossa, a gente foi para a Xuxa, né? Mas sempre esse Ó, do futuro vai Aqui, pro passado. ó, assim. trouxemos para o agora. É isso. Exato. E você já conheceu alguém que, ou não necessariamente conheceu, ou já percebeu alguém indo longe demais no chat GPT? Em se relacionar, em tratar como se fosse... Eu não conheço pessoalmente, assim, acho que porque a gente não sei se eu converso com as pessoas sobre como você se relaciona com o seu chat GPT. Mas a gente tem um monte de estudo já, né? Que, tipo, realmente o pessoal tá tratando usa pra relacionamentos, usa pra... Porque a linguagem Pra é muito terapia. interessante, né? O AI realmente fala na sua linguagem, assim, ele te entende, ele se adapta. Tem Mas uma- ele também É. só fala o que você quer, né? Ele é programado pra ter basicamente. empatia ali. Isso. É. Exatamente. Tem uma bem interessante que chama Replica.
e ela é um aplicativo. E ele nasceu com o intuito mais de terapia mesmo. Não estou recomendando, mas estou só contando. E aí o que ele faz é interessante. Ele é um AI, que ele é você. Então, você conversa com ele um tempo e ele vai te entendendo e te mimicando. E aí é como se você fizesse terapia com você mesmo. Nossa, que horror. Então é você Deus. dando... Você vai ouvir o que você quer. Você tendencia todas as suas respostas. Claro, É você gente. dando- Eu ouvi o que eu quero ouvir. Eu não sei, eu sou muito crítica. Eu não sei se... Eu achar bem interessante fazer terapia comigo mesmo. Eu sou minha pior inimiga. Eu sou a pessoa mais todos crítica. são. Não, eu sou muito crítica. Então, por exemplo, se eu tenho uma ideia... Todo dia eu tenho bilhões de ideias para novos negócios e novas empresas, novas startups. Eu falo, nossa, se eu pudesse viver só de dar ideia, alguém comprar isso aí pra fazer, eu tava bilionária. Então... Mas eu sou, por exemplo, sou a primeira a ter uma ideia. E eu sou a primeira a cair matando e falar, mas isso aqui vai ter um problema aqui, isso aqui vai ter um problema aqui, não é melhor mudar pra cá. Não. Então, eu fico imaginando que eu mesma tenho essa coisa do meu anjinho, meu diabinho aqui, assim. Eu acho que isso viria muito se eu fizesse uma terapia comigo mesma, sabe? Porque eu sou a primeira, cara. Eu faço um negócio e eu imediatamente já reconheço que eu falo, putz, será que isso tá certo? Será que eu peguei pesado? Será que eu falei assim? Então, eu não sei se todo mundo é assim, tô só contando de mim, né? Eu sou extremamente... eu sou a minha pior crítica, literalmente. Então, mas eu acho que não é uma crítica de me derrubar. Eu tenho uma autoestima que eu, assim, dentro de todas as minhas análises, que eu já fiz bastante, eu tenho uma autoestima boa. Então, não é uma autocrítica negativa pra me derrubar, pra eu ficar mal, deprê e tal. É uma autocrítica de, tipo, cara... Esse seu lado aqui pensou isso, mas espera, usa todos os seus outros lados pra pensar se isso realmente faz sentido, se esse negócio vai dar certo, ou se essa ideia foi bem, ou se você se comportou de uma maneira correta. Enfim, eu vou navegando dentro desse universo. Então, eu ia achar bem interessante, por exemplo, né? Que eu ia achar legal. Agora, realmente, se você... Uma pessoa que tem autoconfiança ruim, você só se autovalida, né? Na verdade, um dos grandes desafios terapêuticos, né, na verdade, é o próprio espelho. Então, o desembaçar espelho dói muito para as pessoas. Tem uma analogia disso, inclusive, de um filme que eu amo, particularmente é o filme da minha infância, chamado História Sem Fim. Nossa, maravilhoso. Meu cachorro é... Maravilhoso. Falco. É o Falcor, gente. Aquilo ali é o melhor filme da minha vida, assim, eu amo. E ele tem... Assistir adulto aquilo Sim. é absolutamente fantástico. As representações de processo depressivo. Fica a dica. Fica a dica, Fica a gente. dica História mesmo. Sem Fim é muito bom. Maravilhoso. Muito bom. E tem o Bowie, né? Exato. E temos Bowie. Então, o que acontece? Quando ele encontra o espelho, né, que é o grande desafio dele, e é muito difícil, é quando ele consegue realmente ganhar. O final do filme é quando ele encontra o próprio espelho. E, basicamente, o que a gente faz em processo terapêutico é desembaçar o espelho das pessoas, mas tirá-las da tendência que elas têm da mesma linha de raciocínio, né? Eu sempre digo para as pessoas, falo, você gosta de música? Você já ouviu Pink Floyd? Eu não entendo as músicas do Pink Floyd, tá, gente? Mas eu gosto muito de uma capa específica, que é aquela do Prisma. Eu falo assim, meu trabalho é isso. Você vai me trazer uma informação, eu vou te dar um leque de outros pontos de vista. Eu não vou dizer se você tá certo ou se tá errado. Não trabalha mesmo, você olha um presente, eu vou te dar uma... Exato, você faz uma isso. análise. É exatamente isso, é muito próximo. Você foi falando, eu achei muito similar. Então, eu vou te dar inúmeros pontos de vista em relação a isso e você escolhe o que você vai, né? Lembrando que não temos compromisso com o erro e caso você vá por um caminho e o objetivo não seja mais adequado para você, você volta atrás. E a vida é essa, né? Não é uma progressão aritmética infinita, né? Então, pensando nisso, você acha interessante, porque você se conhece muito bem, eu imagino que você... na sua vida tenha feito análise, tenha feito processo. Eu fiz alguns momentos, assim. Você teve a oportunidade. Eu fiz por muitos anos. Eu não sei, eu me beneficio de processos rápidos. Psicoterapia breve. Não sei explicar por quê, mas... mais pontuais. Mas eu sinto que eu resolvi questões e eu desconecto. E aí, quando eu tô nos momentos que eu preciso, eu volto, faço e conecto de novo. Foram assim e neurolinguística eu já fiz também. Esse eu sou virginiana, funciona muito bem pra mim. Programação neurolinguística. Era excelente, era breve, curto, era exatamente falar do assunto e eu já saí com lições de casa e, puta, ia resolver tudo. É comportamental. Depende muito do funcionamento de cada um, né? Você sabendo como você funciona... É isso, gente, é perfeito. incrível. Não é o que acontece geralmente. Mas é muito pontual. A grande maioria das pessoas... tem
uma dificuldade muito grande, né? Precisam muito serem validadas pelos outros, ou por familiares, ou namorado, ou namorada, ou pela rede social e etc. Eu fico imaginando as pessoas sem uma estrutura. E quando eu falo sem estrutura, eu não estou falando pessoas com patologias graves. Eu estou falando a grande maioria da população, né? Fazendo terapia com elas mesmas e ouvindo o que elas querem ouvir. Eu acho que eu ia ficar bilionária. Nossa, gente. Então, eu vou divulgar. Ia bater e voltar pra você. Eu vou divulgar, porque o retrabalho que a gente vai ter... qual que é o nome desse aplicativo? Réplica. Réplica, gente. Né? Réplica, né? O que vocês acham de fazer terapia com vocês mesmos? Depois a gente deixa o nosso número aqui embaixo. Aqui, ó. Né? Liga já. Baixa agora. Liga já. Baixa agora. Mas é interessante, ou seja, ele entra nesse lugar que vocês perguntaram, né, de fazer com AI. E o que eu acho que pode ser interessante é que talvez a pessoa se abra mais, né? Ou seja, ela tá falando ali coisas, mas dá muito efeito errado, né? Então vai lá, as AIs não recomendam que você busque enfim, um especialista, um médico, ou que você busque ajuda. Agora eles estão arrumando, mas lembra, a gente tem que lembrar, é uma tecnologia nas nossas mãos, recente, não no mundo, mas nas nossas mãos, recente. Ela está em treinamento, é uma tecnologia falha, uma tecnologia em desenvolvimento, é uma tecnologia que fala um monte de baboseira. Você pode procurar números, casos, dados, vai estar metade errado. Você tem que checar, você não pode levar para frente. Então, aplica isso agora à alma humana, que ela não entende nada disso, que ela não tem onde vasculhar, né? Pensa que ela vasculha dados na internet. Como ela vai vasculhar como você está se sentindo? Não tem como vasculhar isso, né? Ela também não imagina e não sente o que você sente, né? Então, assim, é uma questão, porque, obviamente, a gente precisa fazer ela evoluir muito. Mas eu não acho que ela vai, em nenhum momento, chegar 100% a entender o que a gente sente, né? E a ter nuances. Tem um caso bem interessante que é uma empresa japonesa fez um teste alguns anos atrás de colocar um AI no board, no conselho da empresa. E era uma AI treinada com todas as regras da empresa, conhecia o mercado da empresa, e ela tinha o mesmo peso de voto que os outros conselheiros. Então, era um peso bem importante. E aí foi uma decisão que foi para a mesa, que era entre várias, que eles tinham que tomar. Uma delas, o case é justamente desse. Era um funcionário da empresa, que acho que não tinha esposa, alguma coisa assim. Enfim, o filho ficou doente, ele teve que sair, se ausentar e ficar no hospital com a criança para fazer cirurgia, e ficar, sei lá, algum tempo, alguns meses, uns 2 meses com a criança lá no hospital, fazendo tratamento, etc. E aí a decisão tinha a ver com, esse cara tá 3 meses ausente, o que a gente faz com ele? Manda embora, ou deixa aqui, ou o que a gente faz com ele? E aí a AI foi lá e simplesmente falou, olha, além do estatuto da empresa, bababá, ausência mais de tal tempo, não é ele que tá doente, manda embora. Essa é a decisão. E aí todo o resto dos seres humanos votaram ao contrário e falaram, não, peraí, é um pai, solo, né, que não tem com quem deixar o filho. Obviamente, ele tá precisando de processo. Ou seja, ele entrou em empatia humana ali. Dane-se as regras da empresa, né? E aí entrou toda a empatia humana ali e falou, não, eu faria a mesma coisa. Obviamente, esse cara deveria ter ganho um prêmio, não. E não ser mandado embora. Mas é isso. Quando a gente deixa as decisões para uma AI, ela entra na razão. Ela entra no estatuto. Ela entra no que ela leu. Ela entra na informação que foi imputada para ela. E não na alma humana, né? A primeira coisa que você faz é se colocar no lugar daquela pessoa, né? Então, por isso que eu acho que a gente não vai ter essas grandes substituições imediatas para coisas que são extremamente humanas, né? Que eu preciso de humanos. Por isso que a gente fala que os trabalhos do futuro são esses mais conectados com o que é ser humano, né? Parteiro, você quer um robô enfiando uma mão gelada dentro de você e tirando a sua criança. Nossa Senhora! Nossa Senhora, meu Deus! Tirando a sua filha. Tem aquela frase de Jung, né? Conheça todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas na hora de falar, tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Então, esse diferencial é essencial. E Dani, eu acho que a gente pode... pensar numa dica. Uma dica. Psicodicas! Dani, você tem alguma dica para as pessoas? Como eu te falei, as pessoas que costumam assistir são pessoas mais focadas em questões de psicologia e tal, não tem esse conhecimento todo, né? Muito longe disso. E o que você poderia deixar de dica para as pessoas? Eu acho assim, para mim, o meu grande objetivo é que todo mundo se torne um pouquinho futurista, né? Ou seja, se a gente pensar nas consequências, nos impactos, no e se, e isso que vai fazer, isso que vai causar... e tá mais aberto para esses sinais e ativamente lutar para acabar com a polarização, pelo menos do seu feed, né? Eu sei que você não vai sair na rua anti-polarização, mas você vai
despolarizar o seu feed, as suas ideias, a sua forma de pensar, e isso vai te tornar um ser humano infinitamente melhor, etc. Alinhado com o futuro. Eu acho que o primeiro é saber que todo mundo consegue fazer isso, então é se abrir a essas coisas, despolarizar o seu feed é a primeira coisa, depois você olhar para as coisas e tentar entender o impacto disso, as consequências daquilo que estão acontecendo. As decisões que a gente toma hoje não são para hoje, né? Não são para hoje, né? Elas são para depois. O que eu tomar de decisão hoje vai impactar lá na frente, então é bom perguntar o que impacto é esse, né? O que vai acontecer com qualquer coisa. Que escola escolher para o meu filho, né? Vai impactar o que ele vai ser, como ele vai crescer, qual vai ser a cabeça que ele vai ter e se eu estou preparando ele não para que mundo vai ser esse que ele tem que estar preparado também. Então, é no nível de trabalho, mas é no nível pessoal também. E eu acho que é interessante também, eu gosto muito do Yuval Harari, eu acho que para um pouco de ser autodidata nesse universo, é ler alguns livros dele, porque a gente tem poucos cursos nesse universo também, então eu comecei a ler com o Sapiens, que eu acho absolutamente incrível, que você olha para trás, né? Se eu entender de onde eu venho, eu não vou entender para onde eu vou, então eu tenho que olhar para trás. Depois eu leria o Homo Deus, que eu acho bem interessante. E leria também The Tipping Point, que é do Malcolm Gladwell, que é, acho que no Brasil chama O Ponto da Virada, alguma coisa assim. É um livro que já teve muitos nomes em português, mas alguma coisa tipo O Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell, que nos fala sobre enxergar o que é cool, né? O que é o novo, o que é essa tendência. Então, assim, a gente começa a treinar o nosso olhar, e metodologias para fazer isso, né? Então, treinar o nosso olhar para enxergar esse novo. E uma outra dica que eu acho que você já manja muito, Gi, que é assistir ficção, né? Porque ficção de futuro, né? Como um Black Mirror, como pra mim a minha série favorita, Years and Years, que é tipo, nossa, eu olho todo... Não tem um dia que passa que eu não lembro de Years and Years. É tipo, é muito perfeita a projeção de futuro deles. É ruim a projeção de futuro deles, mas é muito perfeita. E esses filmes e esses livros de ficção, porque a gente realmente se apoia nisso para falar e olhar para o futuro. Isso inspira as pessoas a entenderem e verem cenários do que pode acontecer. Materializar, né? Materializar e ver se é isso que eu quero ou se não é isso que a gente quer. E aí a gente tem que se conscientizar disso e entender. Tá bom, então vamos tentar construir ou uma coisa diferente ou uma coisa que leve aquilo, né? Então, isso que é importante. E a responsabilidade também, acho que isso é importante, né? A gente hoje está deixando nosso futuro na mão de 4, 5 homens brancos do Vale do Silício que determinam toda a informação que a gente recebe, todos os nossos vieses, todos os nossos olhares. E alguns chineses também na mesma idade, etc. Então, com uma visão de mundo única, super enviesada, etc. Bem grave, né? Então, a gente também precisa se responsabilizar por isso e tentar mudar isso, né? E não aceitar tudo cegamente, etc. Então, tem uma responsabilidade que eu acho que dá uma preguiça, né? Porque todo mundo, ninguém Mas quer. pelo menos a gente pode começar com o nosso mundo, né? Mas eu acho que se vocês tiverem a consciência disso, meu papel tá um pedaço feito já, né? Essa consciência. Até porque o disso. futuro é construído e somos nós que temos que ter essa consciência hoje, né? É isso. Gente, eu amei. Eu amei. Eu amei tanto. A gente vai muito. deixar todas essas indicações dela, Sim, tá, gente, sim. aqui embaixo. Gente, é uma pena que a gente ficaria aqui mais... Muito enfim, mais não- tempo. tudo bem, Nossa, ficaria o futuro aqui. Até chegar Dani, muito obrigada. Muito obrigada Dani, pelo seu mesmo, tempo. Nossa, mesmo. agenda... Vocês não têm noção dessa olha, mulher. Vocês não têm noção. Era assim, quando que ela vai estar no Brasil? Começou assim, Foi. dentro do Brasil. Quando que a gente vai conseguir? E a disponibilidade. Obrigada pela sua gentileza, disponibilidade. Você não vir temos aqui, como a gente agradecer. tá muito Gente, feliz. obrigada a vocês. Eu amei o papo. Foi, de longe, um dos melhores papos que eu já tive, porque a gente falou de tudo. Ah, Não, e eu acho que tem perguntas diferentes, tem um olhar sensível, tem esse lado do humano, né? Que eu acho que a gente não pode parar de falar sobre isso, que é o mais importante. E a gente falou sobre bastante coisa, né? Então, e o futuro é isso, é bastante coisa. Não, acho que um foco só não adianta também. Vamos falar sobre esse assunto? É pouco, não vai adiantar, não vai mudar nada, né? Então, realmente fazer essa mistura que vocês fizeram foi muito legal também. Ai, a gente tá feliz. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Dani. E eu posso falar, é minha amiga. Sou mais amiga do Thomas. É verdade, ela é mais amiga do Thomas. Gente, Gente, um beijo pra vocês, até a obrigada, próxima. obrigada.